Hoje vamos falar sobre o VISC11, fundo de shopping que tem desconto, tem oportunidade legal para você olhar e entender um pouquinho mais. Fica comigo nesse vídeo para que você entenda aonde está o desconto desse fundo. Bom, eu vou começar aqui primeiramente trazendo um pouco mais do valor patrimonial do fundo. Então, hoje, o fundo VISC, ele vai ter o quê? 3,8 bi de valor patrimonial. Então isso é muito legal. A gente vê que é um fundo que tem bastante capitalização, então isso diminui bastante as flutuações dos ativos, porque a liquidez também acaba sendo maior. Só que tem um ponto de atenção, quando a gente vai olhar aqui, a gente vê que tem aplicações financeiras no valor de 278 milhões e também existe um endividamento no valor de 533 milhões. Esse endividamento você tira do patrimônio líquido, porque você vai ter que zerar ali, né, o seu patrimônio menos a dívida, e junto com isso, então, o patrimônio do fundo fica muito próximo ali a 3 bilhões e 600. Então, ele dá uma diminuída quando a gente tira esse endividamento ali do fundo. Quando a gente vai falar da localidade do fundo, a gente vai entender que o fundo hoje é muito pulverizado. Ele está em muitos estados ao redor do Brasil. Isso é bem legal, porque dessa forma faz com que haja uma diversificação geográfica, não dependendo apenas de uma condição econômica ou mesmo de uma regionalidade específica. Então, como vocês podem ver aqui, ele vai estar desde aqui do Rio Grande do Sul até o Pará. Então ele está nas pontas extremas aqui do sul e norte do país e também quase nas pontas extremas do oeste ao leste do país também. Além disso, você vai ver que o portfólio ele é bem robusto, tem bastante ativo dentro do portfólio e isso é muito legal, porque dessa forma façam que o fundo tenha uma robustez muito grande. Agora um ponto legal que eu vou trazer para vocês é referente ao NOI. NOI é o Net Operating Income. Esse indicador nada mais é do que a receita operacional do fundo. Então, quando a gente vai enxergar isso daí acontecendo ao longo do ano, a gente vê aqui em azulzinho, que é o mês, que é o ano de 2025, contra o cinza, que é o ano de 2024. Então, a gente vê um aumento de receita em todos os meses do ano de 2025. Então, isso é bem legal, porque faz com que o fundo esteja aumentando a sua receita. Você vai me perguntar, mas Jefferson, por que o dividendo não está aumentando? Já trago para você. Quando a gente vai olhar e entender um pouquinho mais de onde vem essas receitas do fundo, a gente vai enxergar que hoje, no Prudent Shopping, tem 12% da receita, no Porto Velho Shopping é 8%, no Campinas é 7%, no Praia da Costa é 7%, e assim por diante. Um ponto legal que a gente tem para entender dentro do VISC é o seguinte, o VISC, né, você vai pegar alguns outros fundos de shopping, no geral eles vão estar nas capitais. E uma coisa legal do VISC é que ele está nos interiores, então a gente vai enxergar isso de maneira muito legal, porque ele tem uma operação no interior capturando um público diferente, uma renda diferente e também especificidades diferentes da que tem nas capitais. Antes de eu entrar aqui na parte de endividamento do fundo, eu quero fazer uma pergunta: como é que está seu portfólio nesse momento? Você se sente seguro, confortável nesse momento atual de IFIX mais elevado, de bolsa mais elevada e da renda fixa também, pagando juros altos? Eu gostaria de convidar para você bater um papo comigo para entender um pouco mais como eu formulo uma carteira aqui para os clientes e como que essa rentabilidade vem sendo alcançada de maneira bem legal e ao mesmo tempo com muita segurança. Eu vou deixar aqui o meu telefone e também aqui o QR Code para você escanear e você ter acesso e bater esse papo junto comigo. Entrando aqui agora nessa parte de endividamento do fundo, vocês vão enxergar que o fundo, então, tem 573 milhões, que foi aquilo que eu mencionei anteriormente. Quando a gente vai especificar, a gente vai ver aqui que tem um portfólio da Ancar, que dessa forma ele tem um CRI tomado a IPCA mais 6,25 com vencimento em 2036. Isso representa 69% da dívida total. Então, quando a gente vai olhar e enxergar esse nível de endividamento, a gente vai ver que as taxas hoje, né, comparado aqui 2025 com o que a gente tem no mercado, elas são taxas mais baixas. Então, está muito bom, porque dessa forma o fundo está com uma dívida mais baixa do que o custo de capital atual. Isso é muito legal e façam que esse desconto que aparentemente tem dentro do portfólio, talvez ele está sendo subestimado. Ele poderia estar uma cota um pouquinho mais elevada, porque essa dívida hoje ela é muito saudável. Se caso hoje o vice quisesse tomar uma dívida, ele teria uma dívida mais cara do que a atual. Então, olhando um pouco mais para o cronograma, né, como que vão ser essas amortizações do fundo, a gente vai enxergar que 2026 ali vai ter 33 milhões do valor principal e 41 milhões de juros. E assim, essa escadinha vai caindo ao longo dos anos, fazendo que dessa forma o fundo diminua seu endividamento, então a receita continua aumentando, diminui o endividamento, logo o lucro fica maior. Então a gente consegue enxergar o quê?
um aumento de dividendo constante ano a ano. Isso é muito legal para quem quer ter fundo imobiliário. Então, se você recebe hoje 8%, daqui 5 anos, por exemplo, com uma receita mais elevada, com uma dívida menor, você vai ter provavelmente um valor no seu preço atual, automaticamente algo em torno ali de 12%, 15% de provento líquido de imposto. Quando a gente vai olhar a taxa de ocupação, a gente vê que é bem linear, isso é muito legal, isso faz com que o fundo tenha bastante segurança e gire sempre nessa casa ali de 5% de vacância, algo nesse patamar. Então isso é muito bom, porque o fundo ele consegue manter muito bem tanto as lojas âncoras como as lojas satélites. Âncoras são aquelas lojas maiores e as satélites são aquelas lojas menores, mais locais. Então isso é muito bom, porque ele mantém um nível muito legal de alocação dentro dos seus shoppings. Olhando aqui agora para a parte de distribuição de provento, até mencionei ali atrás. No ano passado eles estavam distribuindo R$1 por cota. Agora nesse ano ele veio para 80 centavos por cota. Pode ser que sim, nesse ano de 2025 o dividendo seja um pouco menor, mas isso não é um problema, porque na realidade a intenção do fundo quando ele faz isso, como vocês podem ver aqui na tela, ele já está trazendo uma linearização dos proventos, trazendo ali um range, né, um espaço entre 0,80 a 0,85 de provento mensal. Mas por que esse dividendo diminuiu? Para que não fique oscilando. Um mês vem a R$1, outro mês 90 centavos, outro mês 1,10, outro mês 80. Isso é muito ruim, a experiência é muito ruim para o cotista e para o mercado de maneira geral, trazendo mais oscilação para o portfólio. Então a ideia, nesse caso, é linearizar os proventos, fazendo com que diminua a oscilação e sempre o fundo consiga pagar de maneira muito legal ali dentro do portfólio de cada pessoa. Aqui um pouco mais a gente consegue enxergar esse crescimento de provento, então a gente vê que quem comprou lá em 2019 recebia R$8 por cota, enquanto quem recebeu agora no ano de 2023 e no ano de 2024 recebeu ali quase R$11 por cota. Então isso é muito bom. Eu tirei ali os anos de 2020 e 2021, foram anos de pandemia, né, aqui nesse comentário, justamente por isso, porque são anos de pandemia, então são anos atípicos. Quando a gente vai olhar esse crescimento de provento, isso é muito importante, isso faz com que você, quem comprou lá em 2018, consiga ter talvez uma valorização na cota e também automaticamente um aumento de provento. Então, se essa pessoa pegou os proventos e foi recomprando o fundo, hoje ela vai ter muito mais cota, ela vai conseguir ter um provento muito mais bacana. Último ponto, então, aqui para a gente poder encerrar. Hoje o fundo está pagando, na média, né, comparado com o ano passado, ali também, os proventos do ano passado, 9,61% de dividendo nos últimos 12 meses. A gente tem que lembrar que o dividendo era um pouquinho maior ano passado, aquilo que eu mencionei, ele era R$1, então é um pouquinho abaixo disso daqui na realidade, que vai ser para os próximos 12, mas tudo bem, é uma taxa legal para um fundo de ativo real. E o outro ponto é em relação aqui ao valor patrimonial, né, o P sobre VP. Então, como eu mencionei, o patrimônio total do fundo, 3 bilhões e 580, então um pouquinho mais elevado ali, né, 3 bilhões e 600 quase, e automaticamente o valor está sendo cotado a mercado, ele está abaixo, ele está 0,83 a 2 bilhões e 980, quase 3 bilhões. Então, esse 0,83 tem uma margem de gordura para que esse fundo cresça e chegue dentro da patrimonial. Além de que, com os pagamentos das dívidas que o fundo tem, esse valor patrimonial ele vai se reajustando mês a mês e ano a ano. Aquele valor que eu mencionei lá atrás sobre a dívida de 70 milhões, mais ou menos, de endividamento, ele vai se acruando ali dentro do patrimônio do fundo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar seu comentário também sobre o fundo. Gostaria muito que você deixasse seu comentário para entender se você vem aportando no fundo, vem resgatando, como que vem sendo para você nesse momento. E também, conversa comigo, me chama ali embaixo para entender um pouco mais sobre o seu portfólio. Tenho certeza que vai ser bem legal o bate-papo, vou te ajudar bastante. Um grande abraço, valeu!